Irmãos, é um privilégio muito grande a gente poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. E, de fato, edificação para as nossas vidas. Para tanto, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, texto que estaremos olhando hoje na palavra do Senhor. Josué, capítulo de número 1. Vou pedir encarecidamente que algum dos diáconos possa desligar esse ar-condicionado aqui. Ele atrapalha a gente um pouquinho, tá bom? Josué, capítulo 1, um texto muito conhecido nosso, do verso 1 até o versículo de número 9. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o versículo de número 9. Obrigado. Todos encontramos? Eu vou estar lendo, peço a você que atentamente acompanhe, calmemos aí o nosso coração, né? Louvamos ao Senhor, ouvimos essa movimentação gostosa das crianças, a gente fica um pouco agitado, mas agora vamos focar aquilo que, de fato, desejamos aprender no estudo da Palavra de Deus. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar, buscar a instrução do Senhor na compreensão dessa palavra e que o Espírito Santo fale em cada um dos nossos corações de acordo com aquilo mesmo que Deus já tem proposto em nossas vidas. Curve sua cabeça, dedique esse tempo ao Senhor. Pai de amor, de graça, nós abrimos a Tua palavra, cremos, ó Deus, perfeitamente, que ao abrir a Tua palavra, o Senhor fala conosco. Assim como o Senhor tem feito desde o princípio desse culto. Certamente, muito antes disso, quando nossos corações se preparam para dedicar esse dia, todo ele ao Senhor, ó Pai. Quando nós separamos tempo para estudo na Tua Palavra pela manhã, quando exercemos os nossos ministérios e dons no desenvolvimento e no trabalho de culto ao Senhor, ó Pai, quando agora sentamos e calmamente ouvimos a Palavra do Senhor lida e também exposta. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos dar clareza e compreensão dela. Que o Senhor, ó Deus, possa nos fazer entender, assim como o Senhor falou com Josué, que também o Senhor fale conosco nessa noite e que venhamos a aplicar tudo aquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Certamente, muitos de nós estivemos diante de situações e desafios
na igreja cristã que julgamos que seríamos incapazes de realizar uma ou outra tarefa. Talvez pela complexidade dessa tarefa, ou talvez até mesmo pela nossa incapacidade de exercer e executar algumas das atividades que nos são incumbidas dentro da Igreja do Senhor. Nem sempre essas tarefas precisam ser grandiosas, como a do texto que lemos aqui. Talvez tarefas ordinárias, comuns do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu me lembro quando, pela primeira vez, tive uma grande responsabilidade na igreja, que foi de, junto com a diretoria da mocidade, trabalhar e exercer liderança sobre os jovens da igreja. Achei uma tarefa muito grande, muito bela, mas de fato muito desafiadora. Mais adiante, quando eu fui dar aula na sala das crianças, eu vi que era muito mais desafiador. Aqueles que dão aula sabem. Mas o fato, queridos, é que todos nós precisamos, diante de desafios e de tarefas que exercemos no reino do Senhor, de qualificação, de habilidade, de desenvolvimento para elas. Eu e você, por vezes, quando convidados a algum cargo, talvez tenhamos nos questionado em nosso coração se temos ou não a capacidade, se somos hábeis ou não para o desenvolvimento de tarefas na igreja do Senhor. É sobre esse entendimento e sobre essa habilidade para poder trabalhar na igreja do Senhor e realizar todas essas atividades com sucesso, com bom desempenho, que eu quero pensar um pouquinho hoje com os irmãos, olhando para a história de Josué, porque de fato é essa conexão que nós temos com o texto. O texto que temos diante de nós nos aproxima da história de Josué, que agora assumia como sucessor a tarefa de liderança do povo de Israel e que tinha diante de si, certamente, um grande desafio, não somente de liderar aquele povo, mas de também exercer essa liderança com as mesmas qualidades com aquelas que foram servidas o povo através da vida e do ministério de Moisés, que agora era falecido. O texto nos ensina quais são as etapas que Josué e cada um de nós, cristãos, temos que nos dedicar para cumprir com sucesso a missão que Deus tem para mim, tem para cada um de nós. Sobre esse o tema e o título que eu quero pensar com os irmãos nessa noite, o sucesso que vem de Deus. Para a gente entender um pouquinho o texto, primeiro a gente precisa recordar o que aconteceu antes desse momento que temos aqui Josué recebendo essa missão da parte de Deus, e entender a grandeza, de fato, do que tem diante dele. Se você recorda um pouquinho, e a gente pode voltar não necessariamente abrindo as Escrituras, mas na nossa mente, lá no livro de Êxodo, você vai se recordar da história desse povo. Nós temos ali que, após alguns séculos convivendo com o povo do Egito, aquela nação, povo de Israel, através da vida de Jacó, seus filhos, se expandiu, tornou-se um grande povo, um povo numeroso, mas um povo que trouxe dificuldades para a nação do Egito, por causa desse número, por causa do crescente dele, e aquele povo tentou os oprimir, tornaram eles escravos, fizeram um controle de natalidade, ceifando a vida de muitas crianças, e nesse contexto de muita dificuldade, Deus levanta Moisés. Moisés ele se torna um líder e um libertador para aquele povo. Ele é um instrumento nas mãos de Deus, e Deus torna aquele homem um grande líder à frente daquele povo. É ele que é o interlocutor, ele fala com o faraó, é ele que leva a palavra de Deus, e é através da vida daquele homem que então o faraó cede diante de tudo aquilo que Deus fez, liberta o seu povo e ele começa a conduzi-los por um período de peregrinação. Deveria ser esse período de 40 dias, mas nós sabemos que por causa das dificuldades e da desobediência do povo, se tornou maior do que esse e cobriu um período de 40 anos. Mesmo com essas dificuldades, nós vemos a firme liderança de Moisés à frente daquele povo. No Monte Sinai, foi um instrumento nas mãos de Deus para receber a lei que até hoje temos registrada nos 5 primeiros livros das Escrituras, e que foi ali instrumento nas mãos de Deus, Moisés, para trazer essa palavra ao seu povo. Esse período de 40 anos foi também um período de preparo.
E nós vemos um povo idólatra, cheio de dificuldades, que foi tirado do Egito, mas que ao longo da peregrinação vai se santificando, vai se modificando e vai trazendo o seu coração para junto da presença de Deus. Não somente conquistas espirituais, mas também vemos que Moisés utilizou ali daquele povo como instrumento para conquistas e desafios em termos de guerra que foram passados ao longo da caminhada no deserto. E aí eles chegam até a entrada da terra prometida, uma geração toda se vai, nós sabemos, como consequência daquele pecado, da murmuração, Moisés também. E ao final daquele período de luto, eles estão diante de um Jordão, um rio largo, bem mais largo do que o que conhecemos hoje, com muito volume de água, e Josué agora tem uma incumbência. Josué agora ele assume a responsabilidade de poder agora conduzir o povo à tarefa de entrar na terra prometida. Ele tem a responsabilidade de dar sequência àquela liderança que ele viu em Moisés e que ele caminhou ao longo de toda a história, de todo o exercício da vida de Moisés. Não era uma tarefa fácil. Conduzir politicamente, socialmente e também espiritualmente a vida daquele povo. E todos esses desafios também trouxeram preocupação ao coração de Josué. Ao passo que o Senhor então fala com ele e também o prepara para a grande tarefa que ele tem agora diante de si. O que torna então possível a Josué e também certamente a nós de dar sequência a essa tarefa tão grandiosa e o que proporciona a cada um de nós o sucesso na realização da mesma. Quero dividir pelo menos em 3 pontos aqui a nossa compreensão do que eu e você precisamos ter em nossos corações para que as nossas tarefas, como de Josué, possam ser bem-sucedidas à frente da igreja do Senhor. A primeira delas é que eu e você precisamos ter conhecimento da missão de Deus em nossas vidas. O que torna o cristão bem-sucedido em sua tarefa é o conhecimento da missão de Deus em nossas vidas. Se você observar, é justamente isso que Deus inicia aqui falando ao seu servo Josué. Ele vai dizer para ele qual é a tarefa que ele tem diante de si. E ele faz isso no primeiro bloco, do verso 1 até o versículo de número 5, e do verso 6 até o verso 9, ele reforça essa que é a missão que Josué tinha. Veja comigo, versículo de número 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Se você olha o versículo de número 6, ele reforça, então, ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Uma coisa interessante, queridos, que nós vemos no nosso relacionamento com o Senhor e que vemos aqui na história de Josué, é que Deus ele nos chama a uma missão, Ele prepara o nosso coração para o que temos diante de nós e Ele então nos dá a confiança de saber para onde nós vamos. O convite, a missão que ele entrega a Josué é uma missão muito bem definida, que ele já havia dado a Moisés e que agora é renovada na vida de Josué. A missão que ele tinha de levar aquele povo à conquista da terra prometida. Essa terra que Deus havia dado àquele povo e que seria um lugar de moradia e que seria o lugar onde eles estabeleceriam a sua nação. Isso era algo bem claro no coração de Josué. Isso dava a ele firmeza, convicção e a necessidade de poder preparar um plano confiado naquilo que Deus já havia estabelecido no seu coração. É muito mais fácil, queridos, de fato, quando nós temos diante de nós a clareza de onde nós precisamos ir e do que precisamos de fato realizar. E é isso que Deus faz quando Ele convida Josué, e é isso que Deus faz também quando Ele nos convida a trabalhar na igreja do Senhor, qualquer que seja o ministério.
Deus ele não somente dá essa clareza a Josué, mas ele também reafirma no seu coração que ele seria esse líder que sucederia a Moisés. Talvez aqui, inclusive, reafirmando uma dificuldade que o próprio Moisés teve lá no início no seu ministério, quando Deus então chama a Moisés na sarça ardente. Nós vamos nos lembrar quais são as palavras de Moisés? Não, eu não posso, eu não sou capaz, eu não quero. Mas o Senhor, Ele não apenas convida, mas Ele determina, Ele ordena, Ele comissiona Moisés. E então nós vemos a história aqui adiante, contando como de fato ele foi bem sucedido nessa tarefa. E agora Josué também recebe o mesmo convite. Queridos, o que nós precisamos compreender ao longo da nossa vida cristã é que eu e você não somente seremos chamados para o trabalho ao Senhor, mas nós teremos da parte de Deus uma definição bem clara e segura em nossos corações daquilo que precisamos desempenhar na igreja, quer seja esse trabalho grandioso, quer ele seja um pouco menos desafiador. Quando eu preparava esse sermão, eu me lembrei da história de Robert Hicks. Não sei se é muito bem essa a pronúncia, mas é o fundador da Escola Bíblica Dominical. Lá por volta do ano 1780, ele, que era um jornalista que trabalhava nesse ramo, ele se sentiu muito incomodado com as crianças que participavam na sociedade. E algumas até estavam ali ao redor da igreja, ou na área onde era servido o culto. Crianças até 12 anos de idade, elas eram cuidadas soltas dentro da cidade. Não recebiam educação, não tinham muito amparo do pai, havia uma fragilidade social muito grande. Muitas dessas se tornavam delinquentes e davam trabalho ao longo da sua vida, precisavam ir diversas vezes aos juízes e eram ali então tratadas dessa maneira. Ele, preocupado com isso, sentiu em seu coração que Deus então estava chamando para que pudesse ser um instrumento, um braço na igreja para trazer essas crianças para uma vida social melhor e junto com isso o aprendizado da palavra do Senhor. Ele começou com algumas salas no domingo, somente no domingo, porque as crianças trabalhavam de segunda a sábado, entre 8 e 12 horas. Mas no domingo, quando elas estavam dispersas, ele as reunia, fazia o estudo da palavra de Deus com eles e os alfabetizava olhando para as Escrituras. É interessante, queridos, o resultado da obra daquele homem. Em menos de 3 anos foram fundadas ao longo ali da cidade cidades vizinhas, tanto na cidade quanto em cidades vizinhas, mais de 7 escolas. Nessas escolas, as salas com mais de 30 alunos, e isso se espalhou por todo o continente, por diversas igrejas que abraçaram, e até hoje, não é? Séculos depois, nós temos o resultado sendo visto na vida da igreja, de um homem que conheceu o chamado que Deus tinha para ele, se desempenhou nele e dedicou a sua vida naquilo que Deus havia o comissionado. Por vezes, queridos, esse é o primeiro passo que nós precisamos dar para que tenhamos sucesso em nossa missão, compreender o que Deus quer em nossas vidas, de fato ter clareza sobre isso para que venhamos a ir adiante. Segunda lição que o texto nos aponta, o que torna o cristão bem-sucedido na sua missão é preparação para os desafios. Veja bem, versículo de número 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus não somente ele demonstra para Josué qual é a missão, não somente explana a ele o que ele precisava fazer, mas Deus diz que há necessidade de que Josué se qualifique para aquela tarefa. Não é aquela história, né, que a gente por vezes pensa, não, Deus chamou, né? Não importa, eu vou de qualquer maneira. Não é assim, queridos. Se você olha a história de Josué, é muito interessante, porque ele está já ao lado de Moisés desde o princípio do ministério.
Se você vê lá em Êxodo, capítulo de número 17, depois que aquele povo já saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, já estão ali na caminhada do deserto, já Josué é alguém importante ao lado de Moisés, e já ali ele é alguém de liderança, próximo e que desempenha a tarefa à frente do povo. E ao longo de toda a caminhada, ele é alguém sempre utilizado como instrumento nas mãos de Moisés e nas mãos de Deus. Foi um dos 12 espias levado à cidade, esteve junto com o povo também dirigindo, e naturalmente, a liderança que sucede então Moisés. Mas mesmo com todo esse preparo, Deus diz a Josué a necessidade de que ele seja forte e corajoso. A necessidade de que as suas convicções pessoais, de que as suas emoções, de que o seu espírito estejam preparados e fortalecidos em Deus para o desafio que ele tinha diante dele agora. Porque não era pequeno esse desafio. De fato, era algo grandioso, ele precisava conduzir aquele povo. Era um povo, queridos, numeroso, era um povo que precisava se estabelecer e organizar-se na terra. E qual é a base, qual é o fundamento, qual é o preparo que Josué precisava ter às mãos para iniciar esse grande desafio? Medita na lei do Senhor todo o tempo, em todo o tempo. Primeiro ponto, de fato, aonde o coração de Josué deveria ser estabelecido, era na palavra de Deus. É interessante você notar, porque a lei aqui, ela traz alguns elementos que não somente espirituais. Às vezes a gente faz o paralelo desse texto com lá de Salmo 1, né? Meditar na lei do Senhor dia e noite para não perdermos o nosso caminho. Mas se lembre, os 5 primeiros livros da lei, o que eles continham? A lei moral, que é justamente essa orientação para o nosso coração, a lei cerimonial e a lei civil. Ou seja, o que Deus está dizendo para Josué é que ele precisava de fato se qualificar em todas as ferramentas necessárias para conduzir aquele povo, tanto espiritualmente, mas também como um líder que ele seria. O sucesso daquela tarefa dependia justamente desse preparo, e de que não houvesse timidez, de que ele não recuasse diante dos desafios, porque eles viriam. E é esse, querido, certamente o sucesso que nós, certamente esse é o passo para o sucesso que eu e você precisamos nos trabalhos que temos na igreja do Senhor. Se a gente avança um pouquinho, a gente vê isso muito bem exemplificado na vida de Timóteo, lá nas páginas do Novo Testamento. Timóteo foi alguém que andou junto com Paulo, foi seu discípulo, foi alguém próximo. Mas quando Paulo, então, envia a Timóteo para que ele estivesse à frente de uma igreja, e aquelas igrejas bem difíceis nos seus primeiros anos de organização, algumas vezes Timóteo recuou, teve timidez, e as cartas que Paulo escreve a Timóteo é justamente para encorajá-lo. Aquilo que aprendeu dentro do seu lar, com a sua avó Lloyd, pratica, ensina, estabelece, vá adiante. Queridos, nós desempenhamos bem a obra do Senhor quando nós nos preparamos para ela. E isso é algo importante, porque por vezes, queridos, achamos que basta apenas fazer, né? De coração. É necessário. De coração, de sinceridade, de verdade, mas com qualificação. Meu menino está fazendo aula de bateria, tem um monte de pais aqui que colocam os filhos, né, para se preparar para o ministério de louvor. Queridos, eu acho interessante a criança, quando ela vem no primeiro dia de aula de bateria, de teclado, de violão. Um dia vocês vêm aqui ver, né, eles pegam o violão e acham que vão sair tocando, né? Toca nada, né? Faz um ano, não toca nada também, né? Faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. E o dia que vem tocar aqui na frente da igreja, né, dá tudo errado às vezes, por causa do nervosismo, por causa da dificuldade, porque é um período de preparação. Quando a gente vê o pessoal tocando aqui muito bem, é porque eles se prepararam ao longo do seu ministério, se dedicaram, e mesmo depois de tendo aprendido, quando eles vêm cantar, eles precisam ensaiar. Porque o dia que não ensaia, a gente sabe como é que é, né, Renan?
Está errado. Quem está aí à frente do ministério sabe. Pastor, quando ele estuda 4 anos no seminário, querido, se ele vem pregar e não estuda o texto, dá errado. Toda e qualquer tarefa na igreja do Senhor é necessário preparo. Não é diferente com Josué e não é diferente conosco. Da sala das crianças, ao serviço da diaconia, ao presbiterato, ao pastorear a vida das ovelhas, todas essas tarefas demandam de nós preparação, dedicação, empenho. Terceiro lugar, queridos, que o texto nos aponta, o que torna bem-sucedido a missão do cristão, finalmente, é a confiança em Deus e nas suas promessas. Veja que Deus não apenas apresenta o plano, não somente diz do empenho que Josué precisa ter, mas ele diz que Josué não faria isso sozinho. Jamais ele faria isso sozinho, mas o Senhor estaria com ele em todo o tempo. Versículo de número 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometia Moisés. Ele diz os lugares, ele diz que será com ele como foi com Moisés, verso 5. Não te deixarei, nem te desampararei. E versículo de número 9, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É interessante, queridos, porque o que por vezes nos diminui diante das nossas tarefas tem a ver com a nossa própria compreensão de quem somos. Porque os desafios se apresentam diante de nós muito grandes. E quando olhamos para nós mesmos, vemos a dificuldade diante de muitos desses desafios. Mas diferente, por vezes, de que vemos no mundo, onde somos motivados a buscar em nós a força e a qualificação e o desempenho necessário para exercer as tarefas, no reino de Deus é diferente. Deus diz que nós jamais estaremos sozinhos. Essa é a palavra para Josué quando Deus lhe dá a missão no reino de Deus. A missão que nós trabalhamos na igreja e no serviço de Deus, ela é diferente. Ela vem com a convicção de que Deus é conosco, jamais estaremos sozinhos. A tarefa que Josué tinha diante dele, ele não exerceria ela sozinho, Deus estaria com ele. Deus dá a certeza a Josué que em nenhum momento, que em nenhum segundo Deus o desampararia, mas Deus estaria com ele. A presença de Deus seria aquilo que era necessário para preencher o coração de Josué de confiança, de coragem, de persistência, de capacidade para ir e vencer os desafios grandes que ele tinha diante dele. Josué não iria sozinho, assim como eu e você também não vamos. Mais do que isso, e aqui talvez isso me chama muito a atenção, Deus diz que a tarefa que Josué tinha diante dele, se ele cumprisse cada uma das etapas, se ele se dedicasse ao Senhor, se ele conduzisse aquele povo, ele tinha a plena convicção de que ele seria bem-sucedido. Porque Deus diz que aquilo que ele prometeu, ele haveria de cumprir. E essa palavra, queridos, ela tem um peso gigantesco no coração de Josué, porque ele já conhecia a história desse Deus, e ele sabia que aquilo que Deus havia prometido, ele havia cumprido, e certamente esse mesmo Deus haveria de cumprir na vida de Josué. Deus ele dá a certeza ao coração de Josué de que ele conquistaria aquelas terras, de que ele seria bem-sucedido, de que tudo daria certo. Como seria bom, não é, querido, se a gente saísse para fazer todas as coisas no nosso dia a dia com essa convicção no coração. Você vai fazer a prova do concurso e vai tranquilo, né? Eu já sei que eu vou passar. Né? Aí você vai, de boa, né? Tem uns que pensam assim, eu vou jogar na Mega Sena e eu sei que eu vou ganhar, porque eu sonhei, né, os números à noite. Brincadeira, mas o fato, queridos, é que a certeza do bom desempenho, ela nos traz paz. Ela nos traz conforto para exercermos as tarefas que temos diante de nós. Veja bem, o fato de Deus dizer para Josué que ele passaria por todas essas situações e seria bem-sucedido, não significa que não haveria obstáculos.
E se a gente vê a história de Moisés, e se a gente lê o livro de Josué, a gente verá que foram muitos os desafios, que as dificuldades estiveram presentes, que certamente em muitas situações Josué questionou: será que Deus está mesmo comigo? Será que Deus haverá de cumprir a promessa dele? Mas ele tinha essa palavra no seu coração, e isso lhe dava segurança. Porque os desafios, eles vêm, queridos, mas temos a convicção de que Deus nos faz vitoriosos diante deles, como fez Josué. Quando estamos na obra do Senhor, quando os desafios são na igreja do Senhor, quando essa é a missão que temos convicção no nosso coração, nós haveremos de cumpri-la e haveremos de ser bem-sucedidos, porque Deus é conosco e Ele nos garante isso. Avança um pouquinho sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 28, e você vai ver quão parecido é a palavra que Jesus dá a todos os cristãos que foram comissionados após a sua morte e ressurreição. Olha lá no verso 18, aquele texto que a gente sabe bem de cor, né? Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estava lá em casa pensando como é que eu ia aplicar essa palavra, mas eu acho que não tem uma aplicação mais precisa do que nós compreendemos, queridos, que eu e você, todos nós como igreja do Senhor, temos uma missão. Qual é? A missão de levar adiante o Evangelho de Deus a todas as pessoas. Certamente, queridos, em situações como essas, eu e você também pensamos da nossa pequenez, diante da incapacidade de pregar a palavra de Deus, por falta de conhecimento, por falta de preparo, por falta de uma série de coisas. Mas o que Deus ensinou quando Ele comissionou a sua igreja é de que nós estaríamos responsáveis por essa missão de pregar o Evangelho, de que Deus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como Deus assim disse a Josué, confortando de que Deus estaria com ele. Deus também disse ao seu povo, quando ele foi ali assunto aos céus, de que Deus estaria com todos nós, enquanto exercêssemos a missão de pregar o Evangelho, seríamos bem-sucedidos, porque Deus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante, tá? Às vezes você vai pensar assim, então não tem que preparar, né? Porque não tem aqui o texto dizendo, mas o texto está dizendo, ide, batizar e ensinar, né? Então só ensina aquele que de fato tem preparação. Então não foge à regra. Não é? O que nós temos aqui diante de nós é que, de fato, como igreja cristã, também nós precisamos nos preparar para esse grande desafio que é de levar adiante a palavra do Senhor à igreja, a igreja levar adiante a palavra do Senhor a todos aqueles que ainda não conhecem essa palavra. Eu quero concluir, queridos, lembrando o seguinte: Josué, quando ele foi chamado para esse grande desafio, por vezes ele hesitou, questionou, titubeou, mas a palavra do Senhor que trouxe plena convicção àquele coração, deu a ele segurança, é a mesma palavra que nós temos diante de nós hoje. O Deus que chamou a Josué, nós não vamos hoje, conquistar a terra prometida, mas nós hoje vamos servir ao Senhor em missões, em trabalhos, em atividades e ministérios que temos na igreja de Deus. Até estava pensando, a gente está aí, como um flash caminhando para o final do ano. Já estamos montando as equipes de trabalho para o ano que vem, já estamos pensando naquilo que devemos desempenhar na igreja do Senhor. E às vezes a gente olha, e fala assim, será que eu posso servir em algo na igreja? Certamente. Certamente nós podemos, porque Deus quem nos qualifica. Porque nós podemos nos preparar para esse trabalho, porque Deus está com a sua igreja todo o tempo, até a consumação dos séculos.
Temos alguns desafios, não é, queridos? Com certeza, um deles é de compreender que eu e você temos uma missão. Talvez você está aí até hoje, né, apenas ouvindo a palavra do Senhor, mas ainda não descobriu qual é a sua missão do reino. Se a gente fosse iniciar sendo bem genérico, a sua missão é pregar o evangelho a toda criatura, ponto. Essa já é uma grande e maravilhosa missão. Mas certamente você tem algo mais e que Deus tem falado ao seu coração, tem te incomodado. Procure conhecer o que Deus quer que você desempenhe na igreja do Senhor. Esse é o primeiro passo. Se hoje nós podemos tirar uma lição da vida de Josué, é de que eu e você temos algo a entregar na igreja de Cristo. Mas que é preciso que a gente compreenda. Compreenderemos como? Orando, buscando a voz do Senhor e a orientação dEle, nos envolvendo do trabalho da igreja, porque foi isso que Josué fez. Ele não foi lá buscar trocar a liderança com Moisés, mas ele o apoiou, ele esteve ao lado dele. E isso deu a ele a capacidade de vislumbrar aquilo que mais adiante Deus haveria de comissioná-lo como sucessor de Moisés. Então, se você deseja descobrir qual a área Deus tem para desempenhar na sua vida, na igreja do Senhor, se envolva no trabalho da igreja de Deus. E é interessante, né? Porque quanto mais nós nos envolvemos, mais descobrimos, menos criticamos, mais participamos. Esse é o caminho natural das coisas. E se você ainda não teve o privilégio de trabalhar na igreja, trabalhe. Queridos, como somos edificados quando trabalhamos na igreja do Senhor e quando desempenhamos essas tarefas que são tão importantes. Ah, pastor, mas eu não tenho preparo. Se prepare. Não é? É isso que nós aprendemos aqui hoje. Josué se qualificou. Ah, pastor, eu tenho vontade de ensinar na igreja. Estude, meu irmão. Vá na sala de teologia do presbítero Vone, busque livros, se qualifique. Quer cantar no louvor? Faça aula de música, né? Porque eu já descobri que eu não sirvo para cantar no louvor. O dia que eu fui fazer aula de música, falasse, não canta não, né? Canta no coral, me falaram. No coral você não vai ser ouvido muito bem. Brincadeira, né? Mas lá a gente tem um suporte maior. Mas nós nos qualificamos para exercer alguma atividade na igreja. Você não precisa ser alguém que já está pronto, mas ao entregar a sua vida, ao estar junto, ao dedicar o seu tempo, você vai naturalmente se preparar para esse trabalho. Agora, queridos, sentados, distante do trabalho, jamais faremos. É impossível. Até as professoras que dão aula para as crianças, algum dia foram ajudantes. Os homens, eles estiveram ao lado, eles viram, conheceram e assim puderam desempenhar a sua tarefa. E finalmente, descansem em Deus, queridos. Qualquer tarefa que você executar na igreja do Senhor, Deus estará com você. É Ele que vai te preparar. Quantas vezes a gente olha e fala assim, a gente de fato não tem capacidade. Mas isso vem antes de Deus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.